Salve, salve, amigos e amigas que têm paixão por loteca. Bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, pessoal. Estou chegando aqui com a loteca 992, concurso 992 aqui, pessoal. O concurso desse meio de semana. Estou chegando até um pouco tarde, né? Realmente não estou tendo tempo para gravar assim, 2 vídeos por semana. Os jogos você pode registrar até hoje, né? Às 18 horas de hoje, 18 horas dessa terça-feira. E tô gravando aqui na manhã de terça-feira, né? Tá um pouco em cima da hora, mas ainda dá tempo de jogar. E é porque eu tenho algumas informações, certo? Parece ser um concurso com muitos favoritos, né? Principalmente na Copa do Brasil, mas tem algumas informações aí que pode até levar a gente a achar a surpresa ou a zebra, certo? Então eu não poderia deixar de gravar. Para quem realmente gosta de loteca e que vai registrar os jogos à tarde, né? Assim como eu só faço meus jogos à tarde, então ainda dá tempo, né? Vou trazer aqui, pessoal, um jogo de 5 duplos, beleza? No valor de R$ 48. No concurso passado, a loteca acumulou os 14 pontos, né? Teve apenas um ganhador de 13 pontos. Então ela vem com 14 pontos acumulados aí, mesmo com a premiação baixa, né? Estimativa aí de 300 mil. Mas é isso aí, vamos na fé, né? Vamos na luta. No jogo 1 aí, pessoal, aí é um jogo do Campeonato Brasileiro, é um jogo de amanhã, quarta-feira, um jogo antecipado entre Bragantino e Atlético Mineiro, certo? É um jogo difícil, aqui um jogo que seria para triplo, né? Se você tiver esse investimento aí, você coloca o triplo e se livra desse jogo, porque pode acontecer qualquer coisa. São dois times que não vem tão bem, né? Vem oscilando, né? O Bragantino principalmente vem de derrota, perdeu para o Corinthians dentro de casa. O Atlético Mineiro também vem de derrota, perdeu para o América. Então, no seco, pessoal, aqui eu vou ir seco aqui, arriscado, mas no seco eu vou ficar com a coluna do meio, vou ficar com empate aqui no jogo 1, certo? O Galo, ele tem desfalques no ataque, certo? O Atlético aí tá com o ataque desfalcado, não tem o Hulk e não tem também o Vargas, né? Não vão jogar. O Bragantino está oscilando, tem alguns desfalques também. Teve o Arthur que já voltou, né? Mas volta de lesão. Então no seco aqui, coluna do meio no jogo 1, empate. Beleza? Jogo 2, pessoal. Aqui é Copa do Brasil. O América Mineiro recebendo o CSA em casa. O América Mineiro no primeiro jogo venceu. Se eu não me engano foi 3-0 ou foi 3-1. Eu não lembro direito, mas em casa aqui a tendência é ele vencer novamente, né? No final de semana pelo Brasileiro, o América venceu o Galo, o Atlético Mineiro. Então aqui acho que favorito mesmo, 100% favorito é o América, então coluna 1 no jogo 2 aí, vitória do América. Jogo 3, pessoal, Copa do Brasil, o Azures do Paraná recebendo o Bahia. É o segundo jogo, certo? O Bahia, lógico, é o time mais tradicional, né? Tá todo mundo optando por ele como favorito, mas cuidado, pessoal, cuidado aí com o Azures, porque ó, no primeiro jogo foi 0-0, certo? Foi empate o primeiro jogo em Salvador. O Bahia tem que vencer agora, né? Se empatar vai a pênalti, então tem que vencer para passar. O Azures tem uma boa sequência dentro de casa, viu? Tem bons resultados aí dentro de casa, então cuidado que pode dar essa zebra assim aí na coluna 1 do jogo 3. Eu vou ir de duplo aqui, certo? Vou gastar meu primeiro duplo aqui. Antes, a informação, viu? Tem notícias que o técnico Guto Ferreira, o técnico do Bahia, ele pode poupar alguns jogadores, né? Ele vai colocar um time misto. Então vai poupar alguns jogadores aí por questão de desgaste mesmo. Então isso aí é que pode favorecer a zebra, né? Nessa de poupar o jogador, o Bahia pode perder e é um grande favorito. Eu vou fazer aqui o meu primeiro duplo, eu vou fechar coluna do meio empate ou coluna 2 Bahia, certo? Nesse jogo principal eu vou com esse duplo, ou empate ou coluna 2 Bahia. Mas em outros cartões adicionais eu vou apostar na coluna 1 aqui, no dono da casa, porque é uma possível zebra que pode acontecer sim, viu? Jogo 4, pessoal. Atlético Paranaense e o Tocantinópolis. Copa do Brasil também, segundo jogo. No primeiro jogo, o Atlético Paranaense venceu, se eu não me engano, por 5-2 ou foi 4-2. Então agora no jogo de volta aí dentro de casa, tem tudo para vencer novamente, né? O Atlético Paranaense que está de técnico novo, agora o Filipão. Então coluna 1 aqui no jogo 4, a vitória do Atlético Paranaense. Jogo 5, pessoal. Aí nós temos a Premier League, o campeonato inglês.
Nós temos aí o Leeds United recebendo o Chelsea. Também todo mundo aí vai olhar para o lado do Chelsea, né, que é o time mais tradicional, o time mais forte, mas cuidado, pessoal, o Leeds ele está na primeira posição ali para sair da zona de rebaixamento. O campeonato está no final, está faltando apenas 3 rodadas para acabar, e o Leeds ainda luta para sair do rebaixamento, para fugir da queda para a segunda divisão, certo? Então isso aí torna o jogo perigoso. O Chelsea é favorito? Mas contra um time desesperado, né? E o Chelsea também está jogando fora de casa, certo? O Chelsea teve aí algumas derrotas aí recente agora, então não pode confiar 100% no Chelsea, não. Eu vou usar meu segundo duplo aqui, certo? Vou fazer coluna do meio, que pode ser um jogo bem trucado, bem amarrado, ou coluna 2, vitória do Chelsea, que é o favorito, certo? Então, meu segundo duplo aqui no jogo 5, coluna do meio ou coluna 2. Mas também em outros cartões adicionais vou apostar na vitória do Leeds, que também é uma possível zebra pela necessidade de vitória que o time tem, né, de fugir aí do rebaixamento, beleza? Também apurei também que o Chelsea tem desfalques, viu? Tem ali 2 ou 3 jogadores importantes ali que não vão jogar, então é mais um ponto aí negativo do Chelsea, são esses desfalques aí. Fica a informação aí para ajudar vocês na escolha do melhor palpite, beleza? Jogo 6 aí, continuamos aqui no campeonato inglês, o Watford recebendo o Everton. O Watford já está rebaixado, pessoal. É um time aí que vem de 6 derrotas seguidas. Nos últimos 6 jogos eles perderam todos, né? Então já está rebaixado, já não tem interesse nenhum no campeonato mais. O Everton ainda luta, né, para não ter risco de queda, né? O Everton não está no rebaixamento, mas ele está ali a 2 ou 3 posições acima do rebaixamento, então ainda tem um risco de cair, né? Então ainda luta ainda para se afastar dessa zona perigosa. Nos últimos 2 jogos aí, o Everton ganhou os 2, viu, pessoal? Vem de 2 vitórias seguidas, inclusive venceu o Chelsea e também venceu como visitante. No último jogo que ele teve como visitante, o Everton venceu. Então, no seco, pessoal, eu vou apostar na coluna 2 aqui, ó. Vitória do Everton aí no jogo 6, né? Também ainda tem um interesse no campeonato, né? Tem um interesse de fugir ali da zona de perigo, vem de vitórias. E o Watford já caiu, né? Então, vou apostar seco aqui no Everton, coluna 2 no jogo 6. Jogo 7, mais um jogo do campeonato inglês. O Wolves, né? Que é o Wolverhampton, recebendo aí o Manchester City. O Manchester City, né, pessoal, dispensa comentários aqui, né? É um grande favorito. O Manchester City ainda está aqui na luta pelo título, né? A chance que ele tem de título aí agora nessa temporada é o campeonato inglês, né? Já que ele foi eliminado da Liga dos Campeões aí para o Real Madrid. E o City está brigando ali pelo título com o Liverpool, né? Ele ainda tem 3 pontos de vantagem, mas se vacilar, é perigoso ele perder esse título para o Liverpool. Então, no seco, pessoal, a necessidade de vitória todinha do City, tem um time melhor também. Então, no seco, coluna 2 no jogo 7 aí, vitória do Manchester City, beleza? E jogo 8, pessoal, nós já passamos aqui da metade dos jogos, né? Vamos ao jogo 8, mas antes eu gostaria de fazer aquele pedido de sempre, pessoal, que a sua contribuição aqui no nosso canal é deixar o like no vídeo, certo? Para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo, certo? Se você não for inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, clique no botão vermelho e inscreva-se e ative o sininho de notificações aí, certo? Para você ser avisado sempre quando tiver novos vídeos. Jogo 8 aqui, Campeonato Espanhol. O Elche recebendo o Atlético de Madrid. Beleza, pessoal? Aqui o Elche é um time de meio de tabela. O Atlético de Madrid está em 4º colocado, né? Está ali na zona de classificação para a Liga dos Campeões. O 5º colocado tem uma diferença de 6 pontos para ele, não consegue alcançar ele. E o Elche ainda tem aí um leve risco de rebaixamento, certo? Apesar de não estar na zona, mas ainda tem um leve risco e joga em casa. Eu vejo que é o seguinte, o Atlético de Madrid tem um time melhor, né? Então, você pode ver nas votações populares na enquete aí, ele é favorito, mas eu devo avisar que o Atlético de Madrid, ele tem alguns desfalques, né? E também, assim, o time do Atlético de Madrid não é um time de confiança, 100%, ainda mais como visitante, certo?
Eu vou jogar nele sim, porque tem um time melhor, mas não vou confiar 100%. Eu acho que é um jogo que é muito possível um empate. Seria para mim aqui absolutamente normal esse jogo terminar empatado, certo? O Elche também vai fazer esforço aí para pontuar dentro de casa, né? Então eu vou usar meu terceiro duplo aqui nesse jogo, que vai ser coluna do meio empate ou coluna 2 Atlético de Madrid, certo? E lembrando, né, o Elche joga em casa e ainda precisa pontuar, pessoal. Pode ser até que também seja uma zebra, né? A gente tem que estar de olho aí nesses concursos que tem muitos favoritos para descobrir onde está a zebra, porque vai ter a zebra. E o dinheiro está na zebra, né? Se der tudo favorito, aí o valor já é baixo e vai pulverizar aí, não vai ser um prêmio muito insignificante, né? Então é uma possível zebra também, né? Eu alerto aí, o Elche pode sim vencer o jogo. Mas aqui no meu duplo vai ser coluna do meio e coluna 2. Em outro cartão que eu busco zebra, com certeza também eu vou marcar o Elche, por todos esses motivos que eu falei aqui. No jogo 9 aí, pessoal, o Ceará recebendo o Tombense, também é um jogo aí de Copa do Brasil, né? Assim como os primeiros acima. O Ceará também venceu o primeiro jogo, né? Venceu em Minas, se eu não me engano foi 2-0, e agora tem um segundo jogo em casa. Então, com certeza o Ceará deve repetir a vitória, né? Tem tudo para acontecer dessa maneira, né? Se der empate ou Tombense aqui, vai ser uma zebra grande. No seco, vou ficar com o favorito mesmo, o mandante aí, Ceará, coluna 1 aí, no jogo 9, beleza? Jogo 10, Juazeirense, aqui da minha Bahia, recebendo aí o Palmeiras, Copa do Brasil também. No primeiro jogo em São Paulo, o Palmeiras venceu, teve uma certa dificuldade, mas venceu por 2-1, pessoal. Esse time da Juazeirense é bom, pessoal. É um bom time, né? Apesar de não ser um time de expressão, mas é um bom time. Joga em casa agora, mas eu acredito que o Palmeiras, né, pessoal, o elenco do Palmeiras, o time do Palmeiras é muito bom, muito bem treinado, né? Então eu acredito que o Palmeiras deve vencer novamente, mesmo que foi um placar magro no primeiro jogo em São Paulo, mas realmente aqui vale uma vaga nas oitavas, né? Então, no seco, eu vou no favorito, coluna 2 aí no jogo 10, vitória do Palmeiras. No jogo 11, Copa do Brasil também, o Flamengo recebendo aqui o Altos do Piauí. Jogo da volta também, né, pessoal? Primeiro jogo lá no Piauí, o Flamengo saiu perdendo de 1-0, virou o jogo para 2-1, né, com o time reserva também, mas teve dificuldades no jogo. E agora no Maracanã, né, pessoal? Então eu acredito que o Flamengo deve vencer novamente, né? Mesmo com todos os problemas internos que o Flamengo vem tendo aí, com dificuldades, vem de derrota aí no clássico com o Botafogo, né, pessoal? Mas time por time aqui não dá para comparar, né? O Flamengo é muito superior. Então, no seco aí, coluna 1 no jogo 11, vitória do Flamengo. Jogo 12, também Copa do Brasil, o Corinthians recebendo aí a Portuguesa do Rio de Janeiro. O jogo da volta, né? Se eu não me engano, pessoal, eu acho que esse jogo foi empate, o primeiro jogo. Eu não acompanhei esse jogo aqui, mas parece que no Rio de Janeiro o jogo foi 0-0 ou 1-1, né? Então o Corinthians agora em casa, né, tem que carimbar aí a sua passagem para as oitavas, a sua classificação, né? No seco também eu vou no mandante, né, no favorito Corinthians para vencer aí. Então, seco, coluna 1 no jogo 12, vitória do Corinthians. Jogo 13, aí é Vila Nova de Goiás recebendo o Fluminense do Rio de Janeiro. Copa do Brasil também, segundo jogo. No primeiro jogo, o Fluminense venceu no Maracanã. Venceu até com dificuldades, né, pessoal? Por 3-2. Inclusive, venceu de maneira injusta, né? Porque teve um pênalti ali que não foi pênalti, né? Então, o Vila Nova foi prejudicado nessa partida. Mas agora o Fluminense trocou de técnico, né? O Fernando Diniz parece que melhorou o time aí, né? Fizeram um grande jogo contra o Palmeiras no final de semana, empataram lá em São Paulo. E assim, o Vila Nova joga em casa agora, né? Precisa de uma vitória simples por um gol para poder ir para os pênaltis, né? Ou 2 gols para poder se classificar. O Vila Nova vai ter que ir para cima, né, pessoal? Vai acabar dando espaços também, né? Eu vejo também um empate aqui como possível, né? Também muito possível um empate. E o Fluminense é favorito. Então, vou gastar aqui o meu
terceiro, aliás, não, o meu quarto duplo aqui nesse jogo, certo? O meu quarto duplo aqui vai ser coluna do meio, empate, ou coluna 2, vitória do Fluminense, que é favorito. Mas, assim, eu não confio em seco no Fluminense, né? Ele é favorito, mas pode ser que não vença e termine empatado, né? A gente consegue pegar esse pontinho aí, certo? Então, coluna do meio e coluna 2 é meu duplo aí no jogo 13. E chegamos aqui ao último jogo da grade, pessoal, o jogo 14, Copa do Brasil também, jogo de volta, né? Segunda partida aqui entre Cuiabá e Atlético Goianiense, certo? Vamos primeiro aqui às informações e a minha análise aqui. São duas equipes, pessoal, irregulares, né? Aqui pode ser qualquer resultado, né? Assim como no jogo 1, eu também recomendo, se você tiver aí um recurso, coloca um triplo nesse jogo 14 e fecha ele, porque pode dar qualquer resultado aqui, é normal, certo? O empate é o mais normal entre os dois, né? Um histórico grande de empates aí entre os dois. Inclusive, o primeiro jogo foi um empate, foi 1-1 na casa do Atlético Goianiense, certo? Mas o Atlético Goianiense também consegue vitórias jogando como visitante aí, né? Conseguiu, por exemplo, lá na Argentina jogando pela Sul-Americana, né? O Cuiabá joga em casa, mas também o Cuiabá costuma perder, né, nos últimos jogos, ele está perdendo muitos jogos em casa como mandante. Então aqui qualquer resultado é normal, beleza? Como eu falei, duas equipes irregulares e o primeiro jogo foi um empate 1-1. Então aqui agora é um jogo que é vencer ou vencer, né, para as duas equipes, porque se der empate de novo, vai para os pênaltis. Então eu espero um jogo aberto, apesar que os dois aqui costumam não ter jogos abertos, né? Costuma ser jogos amarrados aí, mas eu espero um jogo aberto, né? Porque o Cuiabá vem já numa sequência ruim de derrotas, né? Precisa vencer, principalmente em casa, né? Como mandante vai ter que se impor. O Atlético Goianiense vinha bem, acabou perdendo no final de semana o clássico aí para o Goiás, né? Então também precisa também dar uma resposta aí e se classificar, né, pessoal? Vale uma vaga nas oitavas da Copa do Brasil. A gente sabe que cada passada de fase na Copa do Brasil entra uma boa grana aí pro clube. Então eu espero um jogo aberto por conta disso, beleza? Pode ser que dá um empate novamente, porque é normal dos dois, mas aqui eu vou de duplo aberto, beleza? Vou colocar aqui o meu volante marcado, como é que ficou aqui, ó. Jogo 14 aí, ó, duplo aberto. Coluna 1, Cuiabá, vitória do Cuiabá, ou coluna 2, vitória do Atlético Goianiense. É o meu quinto e último duplo aí nesse meu jogo principal, beleza? E ficou assim, tá na tela aí o meu volante marcado com 5 duplos, né? Tá ilustrado aí tudo que eu falei, beleza? Repito, viu? Jogo 1 lá em cima eu fui no seco, pessoal, coluna do meio, mas é arriscado, né? Eu fui naquele jogo que a gente chama de triplo de pobre, né? No empate, no equilíbrio, né? São duas equipes aí que vem oscilando bastante, que tem desfalques, então eu acho que vai ficar terminado no empate aí. Mas é um jogo para triplo ou duplo aberto também, viu? Uma dica também, pode dar vitória de um ou de outro, certo? O pessoal vai julgar sempre aí que o Atlético Mineiro é favorito, mas o Atlético Mineiro, como eu falei, tem desfalques, joga como visitante e o Bragantino tem que dar a volta por cima dentro de casa porque já vem de derrota, né? Não vai poder deixar o adversário vencer assim com facilidade, né? Então é isso aí, foi minha dica aí para esse concurso, beleza? E o meu palpite principal é esse. E eu, como eu sempre falo, também faço jogos adicionais, faço outros cartões menores, mais baratos, onde eu busco também algumas zebras. Beleza? Então é isso aí, pessoal. No mais, né? Agradecer você que assistiu até aqui. Pedir novamente aí, se você não deixou o like, deixa o like para poder fortalecer aí o canal, o vídeo, certo? Se inscreva no canal também. E é isso aí. Valeu, até o próximo vídeo. Boa sorte a todos.